Ainda dentro das emoções, dos sentimentos, nós vamos falar sobre psicossomática. O que é psicossomática? O que são as doenças psicossomáticas? Elas nada mais são do que doenças que nascem no nosso emocional. Isso mesmo, doenças que vêm da mente e refletem para o nosso corpo físico. E isso acontece toda vez que a gente tem ali uma emoção que gera um sentimento ruim. A gente pode acabar somatizando e transformando em doença. Vamos dar um exemplo aqui, dor de garganta. Quando a pessoa ela não consegue expressar aquilo que ela queria, aquilo que ela estava sentindo. Aí ela engole aquelas palavras. E conforme ela engole as palavras, aquilo vai somatizando. Porque ela poderia verbalizar aquilo que ela sente de uma forma mais adequada, da maneira correta, mas ela não consegue, então ela engole. Isso gera uma amidalite, uma dor de garganta. Depois aqui eu citei um outro exemplo que é da raiva. A raiva gera um sentimento que se perpetua e gera uma gastrite. Vocês já ouviram falar de gastrite nervosa? Aquela gastrite da raiva. A tristeza, ela gera um sentimento de mágoa que faz a pessoa remoer aquela situação, ficar pensando, pensando, que pode gerar um câncer. Então, vocês estão vendo como que isso é sério? Como que isso pode ser prejudicial para nós? Mas então, o que que eu vou fazer, Jéssica? O que que eu vou fazer toda vez que vier essas emoções que eu não consigo controlar, mas que você pode lidar? Então, sempre que a emoção surgir, pare por um momento, reflita no que você está pensando e se isso é baseado em fatos. Essa técnica de gestão da emoção, ela é bastante indicada para situações como fobia, medo de falar em público, medo de andar de avião, porque a gente tem que pegar sempre o lado racional da coisa, sabe? Falar assim, isso é real? O avião vai cair mesmo? Será que essas pessoas vão ficar mesmo me olhando e me analisando? Qual que é a probabilidade de acontecer isso? Então, ser racional não significa que você vai ignorar o que você está sentindo, mas que você vai fazer a gestão da emoção e você vai conviver com ela. Segunda coisa, questione julgamentos pré-estabelecidos. Antes de tomar uma decisão, questione seu primeiro julgamento em cada situação. O que o psicólogo Matheus, eu não consigo nem pronunciar, mas acho que é Grziak, é isso aí. Chama de convicção. Ele não está se referindo a valores, mas à relação da causa e efeito que fazemos sem refletir. Nesses casos, quando um julgamento aparecer na sua mente, e aí o que você vai fazer? Pense instantaneamente no oposto, pelo menos 3 exemplos contrários que o comprovam. Então, toda vez que você pensar que o avião vai cair, o que você pensa? Não, o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Quantos por cento de acidente de avião tem? E aí você traz o lado racional, né, para a coisa. E essa técnica de gestão das emoções, ela é eficaz em situações que envolvem relacionamentos interpessoais. Quando alguém recebe um presente ou é chamado para uma reunião a portas fechadas, em vez de desconfiar das intenções do outro e esperar uma possível ali demissão, a pessoa sempre deve colocar cenários possíveis. Então, você coloca ali até mesmo para você ter um preparo, sabe, das possibilidades do que podem acontecer. Mas sempre vamos colocar para o lado positivo, porque nós, seres humanos, temos uma tendência a levar tudo para o lado negativo. Então, vamos mudar aí essa forma de pensar. Mude o ambiente quando necessário. Se em determinados ambientes você se sente estressado, ansioso, procure um pequeno passeio antes de entrar nesses locais. Isso significa que você não significa que você deve fugir dessas sensações, e sim pensar sobre elas quando você está fazendo ali uma caminhada. Então, essa também é uma estratégia.
antes de ir para uma reunião ou de ir para uma entrevista, dá uma volta antes, pensa sobre aquilo, se prepara, faz de tudo ali para se preparar emocionalmente e depois você encara ali o que você precisa. Quarta, mude de posição. Mantenha uma postura ereta, se espreguice, você vai se espreguiçar. Levante o seu queixo para cima, no horizonte, sua coluna, você vai ter que colocar assim, e seu estado emocional, eles vão agradecer quando você fizer isso. O movimento corporal, ele alivia a tensão e baixa os níveis de cortisol, gerando uma sensação de bem-estar. Olha que interessante isso, gente. É só dar uma espreguiçada, literalmente, dar uma espreguiçada e pronto. Você já vai sentir aí uma sensação boa. Quinto, repare na entonação da sua voz. Você costuma falar consigo mesmo? Nossa, Jéssica, mas como você é burra, viu? Para que você foi fazer isso? Em que tom? Em situações de estresse? Quando você faz isso? Porque nessas situações a gente acaba se cobrando demais. Tente falar consigo mesmo de maneira mais calma, que o ajudará a se acalmar e fazer a gestão das suas emoções. Então, não fica se cobrando tanto. Respire fundo. As técnicas de mindfulness, o estado de atenção plena que comentamos. Você tem que inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Então, respira fundo. A respiração, ela ajuda você a focar no presente, além de relaxar os músculos. Exercícios de respiração também são ótimos, aliados à gestão das emoções. Lembre-se, inspira profundamente, você pode até segurar um pouco e você vai expirar pela boca. Inspira pelo nariz, segura um pouco, vai expirar pela boca. Muita gente não sabe respirar, apesar de isso ser algo comum entre os seres humanos, mas as pessoas não respiram da forma correta. Tem gente que fica respirando pela boca, fica naquela sensação mais ofegante, e respirar corretamente vai ajudar você a controlar as suas emoções. Não julgue suas emoções. As emoções negativas, elas fazem parte do nosso cotidiano e ninguém consegue escapar delas. Por isso, elas devem ser bem compreendidas, sem julgamentos. Deixe-as existirem, acostumem-se em sentir, mas em resolvê-las. A gestão das emoções envolve descobrir quais são os gatilhos para determinadas sensações e como enfrentá-los. Então, qual que é o gatilho que está acionando emoções negativas em você? O que é esse gatilho? É uma discussão? É um medo? É uma angústia? É uma preocupação? Você vai anotar tudo isso. Por quê? Porque a gente precisa pegar tudo que está sendo dito aqui e colocar em prática. Eu vejo você na próxima aula, porque lá eu vou dar uma dica e tanto, hein? Você não pode perder.